veio sobre mim a mão do Senhor. E me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale. Estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, que se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia deles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que viva. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. E o Espírito de Deus entrou neles, e se colocaram em pé, num exército sobremodo numeroso. Nós estamos aqui para que o Espírito de Deus entre e reavive a nossa vida. É por isso que nós estamos aqui. Muito bem, amados, nós oramos lá no começo, vimos o nosso vídeo, e eu quero, então, pensar na mensagem com vocês. Nós estamos vivendo dias muito difíceis. É impressionante como todos os dias nós temos notícias de pessoas sofrendo, perdendo amigos, parentes. Essa doença, ela mexeu com a estrutura do mundo administrativa, comercial, financeira, mas essa doença tem mexido basicamente com as emoções de todos nós. Eu tenho a impressão, queridos, que a esta altura nós não temos quase ninguém nesse planeta aqui que não tenha sido afetado de alguma forma por essa doença. Eu quero confessar para vocês hoje que eu tive medo de morrer. Eu tive. Mas eu vou dizer por que eu tive medo de morrer. Não foi por causa da minha vida, não, sabe? Até considero hoje, queridos, que na condição do mundo em que nós vivemos, é lucro morrer. É lucro descansar. O mundo em que nós vivemos é muito mau. Ele está cheio de implicações, de inversões de valores. Pessoas sofrendo. Para todos os lados que a gente olha, nós temos pessoas angustiadas, sofrendo, passando por aflição. E nós não temos a solução para tudo isso. Nós não temos a solução para tudo isso. E a gente recorre ao nosso Deus, e o nosso Deus abençoa, e Ele estende a mão sobre o povo, mas o planeta chora. Eu tive medo de morrer porque tem pessoas que dependem de mim. Eu fiquei pensando, né? Meu Deus, como é que eu vou deixar minha esposa só? Como é que eu vou deixar a minha filha só? Aí veio na minha cabeça, como é que eu vou deixar os membros da minha igreja, hoje do meu distrito, sem auxílio? Como é que eu vou deixar os membros da Sala 57, esse movimento que é PL já? Como é que eu vou? Eu não quero. Eu quero ficar. Eu quero continuar a obra que o Senhor chamou para fazer. E aí o Senhor me deu a bênção de voltar, enquanto outros não tiveram isso. Muitos não tiveram, queridos.
Eu cheguei a 50% dos pulmões afetados. Um pouco mais eu seria entubado. E ser entubado você não sabe se volta, né? Como tem muitos amigos aqui sofrendo esse momento com parentes. Mas o medo de não sobreviver estava no fato de ter a sensação de perder a possibilidade de continuar fazendo aquilo que o Senhor me chamou para fazer. E eu não queria deixar de continuar isso aqui. De olhar para você, de entrar aqui de madrugada, de sonhar com milhões de pessoas sendo atingidas pelo reavivamento, pela reforma, uma igreja sendo sacudida, Jesus voltando nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Eu não queria perder isso. E aí eu clamei a Deus, Senhor, não deixa acontecer nada não. E aí quando eu vi a vigília acontecendo, e o povo orando, e clamando, e pedindo, eu falei, Senhor, vai dar certo, vai dar certo. Até a hora que a gente conseguiu voltar para conversar um pouco com vocês. Eu vou compartilhar com vocês alguns textos bíblicos. O primeiro deles está aqui. Mateus 24:9 diz: então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Amado, nós não estamos sofrendo ainda. O sofrimento virá. O sofrimento virá. Essa pandemia é apenas um leve teste. Jesus, quando pregou esse sermão, ele disse que os filhos serão entregues para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Quem disse isso foi Jesus. A pandemia não é um sofrimento. As mortes e perdas que nós estamos tendo não é o sofrimento ainda. Isso nos leva a sofrer, sim, mas não é o sofrimento que está predito na palavra. Aqui continua dizendo, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem jamais haverá. Jesus está olhando para o futuro. Jesus está olhando para o futuro e ele está dizendo assim, haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo. Amado, eu queria que você se preparasse para dias mais difíceis do que esses que nós estamos passando. Só vai permanecer em pé aqueles que estiverem hoje buscando a Deus com tempo de qualidade, ajoelhados na presença do Altíssimo e dizendo, Senhor, eu sou dependente do Senhor, eu dependo da tua guia, eu dependo da tua orientação, eu não tenho bom discernimento de lugar, eu me perco facilmente, eu preciso ser auxiliada pelo Senhor. Só vai permanecer em pé quem estiver ajoelhado hoje, por isso a gente insiste tanto que você venha de madrugada para cá e aprenda que amanhã é o lugar onde você deve ter um encontro pessoal com Deus. Muito importante receber a unção diária do Espírito. Olha para mim aqui, amado, nós ainda não estamos sofrendo as tribulações dos últimos dias, que tem relação imediata com a nossa fé. Querido, olha para mim aqui, nós seremos testados em nossa fé, em nossa crença fundamental em Cristo. Nós seremos provados se de fato somos fiéis ou não a Deus. Nós seremos provados. O câncer, a Covid, a fome, o egoísmo, a mentira, a inveja, seja qual mal que for que está impregnado no coração humano. Querido, entenda isso, não é o sofrimento ainda. Está previsto o momento em que nós seremos testados em nossa fé.
em nossa crença fundamental em Cristo Jesus e se Ele é ou não real para você hoje. Nós seremos testados, amigos. Por enquanto, os sofrimentos que estamos passando têm a ver com nossas dores pessoais. A dor de perder um irmão, a dor de perder um filho, a dor de perder um marido, a dor de ver tanto sofrimento, a dor de ver pessoas angustiadas, como eu falei. Ainda estamos sofrendo na superfície. E Manefa, não estamos, você, nem eu, nem o pastor Sena, nem a Eliane Bispo, ninguém aqui está sendo testado com relação à sua liberdade de crer em Cristo. Vai chegar o dia. Vai chegar o dia. E amigo, se os sofrimentos do mundo que nós estamos passando está derrubando você, desestabilizando a sua fé, te tirando da presença de Deus, esses sofrimentos que não questionam a sua fé, amigo, por favor, refaça seus conceitos. Reconheça a Deus. Entre de novo em um tipo de comunhão, de relacionamento que você de fato o conheça. Porque essas coisas não deveriam estar desanimando o povo de Deus e nem fazendo o povo desistir. Porque ainda não está testando a sua fé. Ainda não. A fé no Filho de Deus, ainda não. Olha o que a Bíblia diz. Diz assim, ó. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Eu entendo esse texto com Deus olhando para tudo que Ele faz e sabendo o fim desde o começo. Eu só entendo esse texto assim, na onisciência de Deus. Mas o que me impressiona no texto é que ele diz que ele está cuidando dentro do tempo dos seus eleitos. Eu quero fazer um convite para você hoje, amado. Eu quero fazer um convite para você, minha amada, que está aqui nessa reunião. Não importa de qual igreja você seja, católico, se você é da Umbanda, se você é da igreja Assembleia de Deus, Batista, não importa. Eu quero fazer um apelo para você. Se você é pastor, se você é ancião da igreja, se você é líder, quero fazer um apelo ao seu coração. Há um símbolo do cristianismo que é a cruz. Aí está escrito assim, ó, Lucas 9:23. Dizia a todos, Cristo dizia, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, e tome a sua cruz e siga-me. Amado, o chamado do evangelho é ao sofrimento e à angústia. O diabo está fazendo com que o evangelho de Cristo seja colocado para a humanidade como um bom negócio no sentido da lucratividade financeira, um bom negócio no que diz respeito a ser curado das enfermidades que o mundo apresenta, que a sociedade, pelo estilo de vida, ou seja, pelo que for, estão contraindo. O mundo está oferecendo um evangelho falsificado, onde esse evangelho que está sendo apresentado às pessoas exclui o sofrimento. Eu li 3 textos que diz claramente, se preparem, vocês serão perseguidos porque vocês creem em mim. Vocês serão perseguidos porque me amam. Vocês serão perseguidos porque obedecem os meus mandamentos. Vocês serão perseguidos porque não negociam a fé de vocês. Vocês serão perseguidos e mortos, alguns. Alguns serão mortos. Deporão a sua vida por causa de Cristo ante os tribunais do mundo, como já aconteceu na Idade Média. Tantos mártires, tantas pessoas, tantas crianças, tantas pessoas entregaram a vida porque eles não queriam
transigir, eles não queriam saber, eles não queriam flexionar, eles não queriam ceder 1 centímetro da sua fé, porque eles não queriam negar a Cristo sob qualquer circunstância. Ei, queridos, Cristo disse, olhando para o futuro, que esses dias voltarão. Ou a gente aprende a sofrer, ou vamos negar a Cristo. Ou a gente assume a cruz dele, ou a gente vai negar. Se a Covid está tirando a sua fé, se um câncer está tirando a sua fé, se uma dificuldade financeira está tirando a sua fé, é sofrimento? É. Mas, amigo, não se compara às tribulações que virão pela sua fidelidade a Cristo. A palavra evangelho deriva do grego. Ela é formada pela união de 2 termos, que diz boa, eu, que quer dizer boa, e angelia, que significa mensagem nova, notícia. Então, podemos definir a palavra evangelho como as boas novas, boas notícias. Eu quero olhar no seu olho agora, querido. Sabe qual é a boa notícia dessa manhã? Sabe qual é a boa notícia, Jennifer? Você tem uma cruz para carregar, minha irmã. Essa é a boa notícia. E se eu entendo bem, pastores que estão aqui comigo, irmã Jandira, irmão Gabriel, pastor Misael, se eu entendo bem, a cruz é o lugar de morte, de sacrifício, de dor, de aflição, de medo, de solidão. A cruz é o lugar de martírio. Pastor, quer dizer que as boas novas é que eu vou sofrer martírio? Eu estou sendo chamado à angústia e ao sofrimento? Seja bem-vindo, querido. Seja bem-vindo ao Evangelho. Seja bem-vindo aos propósitos de Cristo à sua vida. Eu quero lembrar algumas coisas para você a respeito da cruz. A cruz, ela não faz mágicas, mas ela faz milagres. A mensagem da cruz não é uma mensagem de facilidades, mas de possibilidades. A mensagem da cruz não exige o sacrifício dos tolos, mas exige a renúncia dos sábios. A mensagem da cruz não exclui o jugo e nem o fardo. Ei, olha para mim aqui, vai ser difícil manter a sexualidade no lugar certo. Tanto para você que é casado, manter-se fiel ao seu cônjuge, como você que é solteiro, manter-se virgem até o seu casamento. Vai ser difícil, sim. Vai ser difícil vestir diferente das pessoas, vai ser difícil falar diferente das pessoas, vai ser difícil andar, viver, amar, perdoar, diferente de todo mundo. E Jesus não tirará esse fardo de nós. Ele não aliviará este fardo. A mensagem da cruz é o maior símbolo de amor a Deus e ao próximo. Pode até existir cruz sem evangelho, como tem por aí, mas é impossível existir evangelho sem a cruz. Foi na cruz que Cristo transportou a raça humana das trevas para a luz. A cruz me diz que eu não posso nada, e ela me diz que eu posso tudo ao mesmo tempo. É extraordinário. A cruz é o centro do cristianismo, o símbolo dele. Jesus tomou algumas decisões na cruz, e eu gostaria de compartilhar com você. A primeira decisão, ou um pedido que ele fez, disse: eu tenho sede, em João 19, verso 28. Mostrou sua completa humanidade. Depois ele diz: João, eis aí a tua mãe. Mais uma vez, um vínculo afetivo poderoso, amor puro. Ele prometeu para o moribundo que creu nele ao lado, de que quando ele voltasse na segunda vinda a esta terra, ele ressuscitaria aquele ladrão que morreu ao seu lado, porque aquele ladrão olhou para ele e creu. Jesus olhou para mim e para você e disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Na cruz,
Jesus se sentiu sozinho, porque ele disse assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que eu estou sozinho aqui? Jesus experimentou o peso do pecado e a separação que ele causa entre o santo e o pecador. Jesus experimentou essa ruptura. Jesus não morreu a morte comum. Jesus morreu a morte eterna na cruz. Ele disse na cruz: em tuas mãos entrego o meu espírito, dedicação, entrega completa. E por fim Jesus disse na cruz: está consumado. Amados, a cruz é para você e para mim. Nosso sacrifício por Jesus não nos salvará. É o sacrifício de Cristo por nós que nos salva. Mas o sacrifício de Cristo gerará, irmão Wellington, sacrifício em nós. Gerará sacrifício em nós. Não existe vida fácil no reino de Deus. Não existe vida fácil no reino de Deus. Você é chamado para andar na contramão do processo. No livro Grande Conflito, tem uma poesia escrita. No capítulo que fala sobre os mártires. Geralmente, meus sermões eu não leio. Mas agora eu vou ler, queridos. E eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque não é um trecho tão pequeno, não é tão grande. Mas eu quero que você preste atenção no poder desse texto. Falando dos homens e mulheres que já sofreram para não renunciar a Cristo. Sabe, o sofrimento pelo reino de Deus. Que sofrimento é esse pelo reino de Deus? Que tipo de sofrimento é esse que o senhor está falando, pastor? Que eu sou chamado a carregar? Que cruz é essa, pastor? Então, eu vou ler. Eu não costumo ler, mas eu vou ler esse texto. Acompanhe comigo, atentivamente, por favor. Não se desconcentre. Eu quero ler com vocês. Está no livro O Grande Conflito, que fala sobre os mártires. Diz assim: quando Jesus revelou a seus discípulos a sorte de Jerusalém e as cenas do segundo advento, predisse também a experiência de seu povo desde o tempo em que deveria ser tirado dentre eles até a sua volta em poder e glória para o seu libertamento. Do Monte das Oliveiras, o Salvador contemplou as tempestades. Prestem atenção, queridos, prestem atenção. Os dias que Jesus viu em Mateus 24, que eu li com vocês, 9, 21 e 22. Esse texto está comentando Mateus 24, verso 9, 21 e 22. Prestem atenção. Do Monte das Oliveiras, o Salvador contemplou as tempestades prestes a desabar sobre a igreja apostólica. Jesus viu e, penetrando mais profundamente no futuro, seus olhos divisaram os terríveis e devastadores vendavais que deveriam açoitar seus seguidores nos vindouros séculos de trevas e perseguição. Você viu o que Cristo viu lá do Monte das Oliveiras? Você entendeu porque Cristo suou gotas de sangue no Getsêmani? Porque ele penetrava o futuro e via isso. Em poucas e breves declarações de tremendo significado, predisse que os governantes deste mundo haveriam de impor à Igreja de Deus. Os seguidores de Cristo deveriam trilhar a mesma senda de humilhação, ignomínia e sofrimento que seu mestre palmilhara. Você entendeu o que eu li? Esse é o seu chamado. Essa é a cruz que eu e você somos convidados a carregar. Passar pela mesma humilhação, ignomínia e sofrimento que seu mestre passou. Me diga, amigo, me diga, você que está me ouvindo agora, me diga, o que você sofre de humilhação? Qual é a ignomínia que você está sofrendo? Que sofrimento você tem por ter a vida semelhante à de Cristo? Você está entendendo que tipo de sofrimento que eu estou falando?
não é o sofrimento da morte por Covid, por câncer, não é porque não tenho dinheiro, não é porque minha esposa está enferma, não é desse sofrimento. Eu estou falando do sofrimento de ter uma vida parecida com a de Cristo e sofrer os mesmos opróbrios que ele sofreu. Você está pronto para ser cuspido na sua cara? Você está pronto para ser espancado? Você está pronto para ficar nu diante das pessoas e elas rirem da sua cara? Você está pronto para ser excluído da sociedade? Você está pronto para ser odiado? A gente quer tanto ser amado, né? A inimizade que irrompera contra o Redentor do mundo manifestar-se-ia contra todos que crescem em seu nome. Vai chegar essa hora. Essa hora vai se repetir. A história da igreja primitiva testificou do cumprimento das palavras do Salvador. Os poderes da terra e do inferno arregimentaram-se contra Cristo na pessoa de seus seguidores. O paganismo previa que se o evangelho triunfasse, seus templos e altares desapareceriam. Tamanha a força do evangelho. Portanto, o diabo convocou suas forças para destruir os cristãos. Então, as fogueiras foram acesas. Os cristãos, queridos, olha o que ela escreve. Os cristãos eram despojados de suas posses, expulsos de suas casas. Quem de nós está sofrendo isso? Suportaram grande combate e aflições. Experimentaram escárnio e açoites, e até cadeias e prisões. Hebreus 11:36. Grandes números deles selaram seu testemunho com o próprio sangue. Ela está dizendo que um grande número deles morreu, selando compromisso com Cristo. Nobres e escravos, ricos e pobres, doutos e ignorantes, foram de igual mortos, sem misericórdia. E por que eles foram mortos? Porque serviam a Cristo. Porque proclamavam o evangelho de Cristo. E esse evangelho, amados, ia contra todas as estruturas seculares. Se eles não fossem mortos, as religiões pagãs seriam destruídas. Porque esses homens, essas mulheres não transigiam com sua fé. Prestem atenção. Essas perseguições iniciadas sob o governo de Nero, aproximadamente no mesmo tempo do martírio de Paulo, continuaram com maior ou menor fúria durante séculos. Os cristãos eram falsamente acusados dos mais hediondos crimes e tidos como a causa das grandes calamidades do mundo. Fomes, pestes e terremotos, tornando-se eles objeto de ódio e suspeita popular. Prontificaram-se denunciantes, por amor ao ganho, a trair os inocentes cristãos. Eles eram condenados como rebeldes ao império. Prestem atenção no que eu vou ler agora. Eu quero que você entenda que nós ainda não sofremos. Oh, irmão, meu amado, nós não sofremos ainda. Nós não sofremos ainda. Nós somos benquistos na comunidade. Nós somos benquistos na escola, na faculdade. Olha como os cristãos eram considerados como inimigos da religião e pestes da sociedade. Grande número deles eram lançados às feras ou queimados vivos nos anfiteatros. Alguns eram crucificados, outros cobertos com peles de animais bravios e lançados à arena para serem despedaçados pelos cães raivosos. De seu sofrimento, muitas vezes se fazia a principal diversão das festas públicas. Enquanto os bebês eram arrancados da mão das mães pelas feras e espedaçados, eles aplaudiam e se contentavam com aquilo. De seu sofrimento, muitas vezes se fazia a principal diversão das festas públicas.
Vastas multidões reuniram-se para gozar do espetáculo e saudavam os transes de sua agonia com risos e aplausos. Onde quer que procurassem refúgio, os cristãos de Cristo, os filhos de Deus, seguidores dele, eram caçados como animais. Eram forçados a procurar esconderijo nos lugares desolados e solitários. Prestem atenção, amados, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra, diz Hebreus 11, 37 e 38. As catacumbas, covas, proporcionavam abrigo a milhares. Sob as colinas, fora da cidade de Roma, longas galerias tinham sido feitas através da terra e da rocha. O escuro, olha aqui, óbvio, o escuro e complicado trama das comunicações estendiam-se quilômetros além dos muros da cidade. Nesses retiros subterrâneos, os seguidores de Cristo sepultavam seus mortos. Ali também, quando suspeitos e proscritos encontravam lar. Quando o doador da vida despertar, os que pelejaram o bom combate, muitos que foram mártires por amor de Cristo, sairão desses lugares profundos onde se escondiam nas cavernas. Desculpem. Sobre a mais atroz perseguição, estas testemunhas de Jesus conservaram incontaminada sua fé. Posto que privados de todo conforto, excluídos da luz do sol, tendo lar no seio da terra, obscuro, mas amigo, não proferiram queixa alguma. Eles não reclamavam. Esses homens e essas mulheres, eles não reclamavam. Eles não reclamavam. Porque eles amavam a Cristo, irmãos. Eles amavam a Jesus e eles não reclamavam. Escondidos debaixo da terra, morrendo embaixo da terra. Com palavras de fé, paciência e esperança, animavam-se uns aos outros a suportar as privações e angústia. Irmão, como nós somos frágeis. Como nossa fé é frágil. A perda de toda a bênção terrestre não os podia forçar a renunciar sua crença em Cristo. Provações e perseguição não eram senão passos que os levavam para mais perto de seu descanso e recompensa. Quanto mais provações, mais próximo de Deus eles sentiam. Como aconteceu aos servos de Deus de outrora. Olha aqui, ó. Como aconteceu aos servos de Deus no passado, muitos foram torturados, não aceitando seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição, diz Hebreus 11, 35. Eles se recordavam das palavras do Mestre. Sabe de quem eles lembravam? De Jesus. De que quando perseguidos por amor de Cristo, ficassem muito alegres, pois que grande seria o seu galardão no céu, porque assim tinha sido perseguidos os profetas antes deles. O sangue pavimentou o caminho para aqueles. Regozijavam-se de que fossem considerados dignos de sofrer pela verdade, e cânticos de triunfo acendiam dentre as chamas crepitantes. O que ela está dizendo aqui, sabe o que é, irmão? É que enquanto o corpo deles era queimados, eles cantavam hinos de louvor ao nosso Deus. Sabe por quê, amados? Sabe por quê? Porque eles lembravam das palavras do Mestre. Quanta gente fria na fé por causa de um vírus. Quanta gente fria na fé porque não pode ir à igreja. Quanta luta no seio da igreja para a gente organizar a igreja e pessoas se degladiando porque a porta da igreja está fechada. Meu Deus, quantos de nós subsistirá? Quantos de nós subsistirá? Pela fé, olhando para cima, viam Cristo e os anjos apoiados sobre as ameias do céu,
contemplando com o mais profundo interesse, com aprovação, considerando a sua firmeza. Uma voz lhes vinha do trono de Deus e dizia: "Sê fiel até a morte, e eu dar-te-ei a coroa da vida." Diz um documento de Tertuliano, no parágrafo 50, chamado Apologia, diz assim: "Nulos foram os esforços de Satanás para destruir pela violência a Igreja de Cristo. O grande conflito em que os discípulos de Jesus rendiam a vida não cessava quando estes fiéis porta-estandartes tombavam em seus postos. Com a derrota, venciam. Eles venciam com a morte. Os obreiros de Deus eram mortos, mas a sua obra ia avante com firmeza. O evangelho continuava a espalhar-se e o número de seus aderentes a aumentar. Penetrou em regiões que eram inacessíveis, mesmo as águias romanas. Disse um cristão nessa apologia de Tertuliano, contendendo com os governadores pagãos que estavam impulsionando a perseguição. Esse homem disse para eles: "Podeis matar-nos, torturar-nos e condenar-nos. Vossa injustiça é prova de que somos inocentes. Tampouco vossa crueldade vos aproveitará." Não era senão um convite mais forte para se levantarem outros à mesma persuasão. Quanto mais somos ceifados por vós, tanto mais cresceremos em número. O sangue dos cristãos é semente. Terminando o texto, eu digo assim: milhares eram aprisionados e mortos, mas outros surgiam para ocupar as vagas. Os que eram martirizados por sua fé tornavam-se a aquisição de Cristo, por ele tidos na conta como vencedores. Haviam pelejado o bom combate, guardaram a fé, eles guardaram a fé. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Cristo os considerava, mesmo morrendo, vitoriosos, vencedores. Haviam pelejado o bom combate e deveriam receber a coroa de glória quando Cristo viesse. Os sofrimentos que suportavam levavam os cristãos para mais perto uns dos outros e do seu Redentor. Seu exemplo em vida e seu testemunho ao morrerem eram constante atestado à verdade. E onde menos se esperava, os súditos de Satanás estavam deixando o seu serviço e alistando-se sobre a bandeira de Cristo. E eu posso lembrar com você um dos maiores deles, chamado Paulo, quando se converteu ao cristianismo pela fidelidade dos cristãos. Nós não sofremos ainda. E talvez nós não estejamos preparados para o sofrimento. Na forma como nós vivemos hoje, talvez não estejamos preparados. Amados, diz 1 Pedro 4, verso 12, 13 e 14. Não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo, mas alegre-se à medida que vocês são participantes do sofrimento de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Entendem isso? Esses dois textos estão me dizendo que antes da glória eterna, eu e você somos chamados ao sofrimento, ao martírio, ao carregar a cruz, ao ser negado, ao ser odiado, só e pelo motivo de ser fiel a Cristo. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos os sofrimentos. Ei, queridos, a Bíblia nos chama primeiro ao sofrimento e depois à glória. E o evangelho que é proposto hoje
propõe primeiro a glória e esquece o sofrimento. Este não é o evangelho de Cristo. Que tipo de sofrimento é esse, pastor? Que tipo de sofrimento o senhor está dizendo que a gente vai passar? Ok. Escutem uma coisa. Cristo sofreu. Por que ele sofreu? Por que Cristo sofreu? Cristo sofreu por ele mesmo? Foi por ele que ele sofreu? O choro sobre Jerusalém foi por ele? O choro no Getsêmani foi por ele? Foi por ele? O choro diante da tumba de Lázaro foi por ele? Ou Cristo sofreu por você? Ou Cristo sofreu por mim? Os sofrimentos, além dos que serão provocados pela perseguição, não é por si mesmo, somente. É pelo outro. É pela situação do outro. É pela situação do perdido, da pessoa que não conhece a Cristo, que vai morrer hoje e que não conheceu porque nós não estamos trabalhando como deveríamos. Porque não estamos vivendo como deveríamos. Porque não estamos pregando como deveríamos. Eles estão morrendo. Cristo sofreu por eles. Você e eu deveremos sofrer um tipo de angústia que Cristo não sofreu, que é a angústia pelo pecado. Você deve sofrer pela sua própria situação. Quando você olha no espelho, você sofre pela sua própria situação, amado. Você sofre pela condição que você está vivendo. Sofrer, angustiar-se, chorar pela própria situação. Paulo, em Colossenses 1:24, diz assim: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês. Vê, Paulo sofria pelos outros. É pelos outros. Cristo sofreu pelos outros. Paulo sofreu a luta com ele mesmo. Esmurro o meu corpo, maldito homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero fazer eu não consigo. O mal que eu não quero esse eu faço. Paulo sofreu por ele. Paulo sofreu pela condição do outro. Porque ele estava seguindo o modelo de Cristo. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo. Paulo era coparticipante dos sofrimentos de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Paulo sofria pela igreja. Eu lembro de Esdras e Neemias chorando a situação da igreja daquele tempo. Eu lembro deles dois. Você lembra? Eu posso construir o templo? Eu posso reformar a minha igreja? Eu posso voltar? Os meus pais estão sepultados naquele lugar. Eu não posso ficar aqui. Eu não posso ficar aqui. Sofrendo pela condição da igreja. Sofrendo pela condição da humanidade. Sofrendo pela condição da humanidade. Você sofre quando você olha no espelho. Você sofre pela sua própria condição. Ou você não se incomoda, amado? Não te incomoda que você seja pecador, irmão? Não te incomoda que nós convivamos com o que é impuro? Não te incomoda que dentro da sua casa e da minha casa estejam cheios de ídolos? Coisas que ocupam maior tempo do que o próprio Deus. Não te incomoda, irmão, que a televisão tenha mais tempo na sua vida do que a Bíblia? Não te incomoda que você gaste mais tempo nas redes sociais a orar, clamando pelo batismo diário do Espírito Santo? Não te incomoda isso, irmão? Não te incomoda que os teus vizinhos não estejam salvos em Cristo Jesus, porque você não prega para ele? Não te incomoda, irmão? Não te incomoda isso? Temos que sofrer pela nossa situação de separação de Deus, irmãos. Nós somos egoístas. Estamos sofrendo nossas próprias dores, quando deveríamos sofrer as dores de Cristo.
e ser co-participante dele no sofrimento. Você entende isso? Eu vou compartilhar com vocês um vídeo que esse vídeo fala muito ao meu coração. Fala muito ao meu coração. E assim, eu vou ter que compartilhar esse vídeo com vocês, provocando alguns cortes. Porque ele é um vídeo em inglês. Ele é um vídeo em inglês. E tem a legenda em português. Mas vai valer a pena. Vai valer a pena. O vídeo se chama Um Chamado à Angústia, de David Wilkerson. Alguns de vocês talvez já tenham ouvido esse vídeo, ou ouvido esse texto dele, que é um texto absolutamente poderoso. Se você já conhece esse texto, eu gostaria que você, então, repetisse apenas e ouvisse comigo agora. Tá bom? Deixa eu fazer uma coisinha aqui antes, para que a gente não sofra interrupções durante o vídeo. Só um minuto. Pronto. Prestem bem atenção, queridos. Não é usual o modelo que eu vou usar, mas o texto é muito importante. Vamos lá. Se chama Um Chamado à Angústia. David Wilkerson foi um pregador americano. Veja o apelo que ele faz. Eu vou pausando o vídeo, porque será necessário, para que os irmãos que têm dificuldade com a leitura não percam o conteúdo. Mas você vai conseguir acompanhar comigo. Vamos lá. And I look at the whole religious scene today, and all I see are the inventions and ministries of man and flesh. Eu olho para todo o cenário religioso atual e tudo o que vejo são invenções e ministérios de homens e carne. It's mostly powerless. A maioria sem It has poder. no impact on the world. Não há impacto sobre o mundo. And I see more of the world coming into the church and impacting Eu the vejo mais o mundo entrando na igreja, impactando a church rather igreja, than the church impacting do que the a world. igreja I impactando o see the mundo. music taking over the house of Eu God. vejo a música tomando lugar na casa de Deus. I see entertainment taking over the Eu house vejo of o God. entretenimento tomando conta da casa de Deus. An obsession with entertainment in God's house. Buscam entretenimento na casa de Deus e odeiam a correção e a A repreensão. hatred of correction and a hatred of reproof. Nobody wants to hear it anymore. Ninguém quer ouvir isso mais. Whatever happened to O que está anguish in the acontecendo house com a of God? angústia na casa de Deus? Whatever happened to O que está anguish acontecendo in the com a ministry? angústia no The ministério? word you don't hear Esta é uma in this palavra que não se ouve affirmation. mais. You don't hear it. Não se ouve mais Anguish means angústia. extreme pain and distress. Angústia significa grande dor e sofrimento. Emotion so As stirred entranhas that it becomes são comovidas. Isso se torna doloroso. acute, Uma dor deeply felt aguda inner pain dentro, because of conditions sobre about você, you, in you or em around you. você e ao redor de você. Angústia, dor, Pain, tristeza profunda, sorrow, tristeza, agony. agonia de coração. We've held on to our religious rhetoric, Nossos discursos our revival religiosos, talk, but we've become nossas so conversas passive. sobre reavivamento se tornaram All true passion passivas. is born out of anguish. Toda paixão verdadeira, All true passion in nasce da Christ comes out of angústia. a baptism of Nós anguish. precisamos ser batizados pela Search the angústia. scripture and you'll find Quando that a when Bíblia God fala de determined to recover angústia, a ruined situation, fala da restauração de ruínas. He would share his own anguish. For Pessoas que compartilhavam a God saw angústia happening que to estava his acontecendo com a church and to his igreja people. And he e would com o find a povo. praying man and he would take that man and literally baptize him in anguish. Pessoas literalmente batizadas pela The book of angústia. Nehemiah, Como foi Neemias? his
olhando para as ruínas de Jerusalém. Quem é que vai reconstruir a cidade? Ela está em ruínas. Neemias era um pregador. Ele tinha uma profissão. Foi um homem de oração. Deus encontrou um homem num lugar de oração. Não é apenas sentimento ou uma explosão momentânea. Eu chorei, lamentei, jejuei. Então Neemias começou a orar de dia e de noite. Why didn't God use them in restoration? Why didn't they have a word? Because there was no sign of anguish. Esse camarada, ele está questionando por que não há angústia mais. Por que não há angústia nos lares? Por que não há angústia nas famílias? Por que não há angústia no ministério? Por que não há angústia? O sofrimento desapareceu do nosso evangelho. A cruz foi retirada do evangelho. A cruz foi retirada do evangelho. Não há choro mais. Não há palavra de oração. É tudo ruína. Não te importa. Você não se incomoda com a Jerusalém espiritual, com a Jerusalém atingida por isso. Ele está perguntando isso. Casada com o mundo. Por que a frieza está varrendo a igreja? Por que nossa Jerusalém está tão fria, queridos? A ruína vai drenando o espiritual, a mornidão, cegos, rastejando. O diabo quer matar a igreja. Você não vai lá chorar diante de Deus. Televisão, internet. Deixa eu te perguntar, você se sente culpado? Existe grande diferença entre angústia e preocupação. Preocupação é o que começa com seu interesse. Você tem interesse em um projeto, ou causa, ou necessidade. Isso é preocupação. Eu vou lhe contar algo que aprendi nesses últimos 50 anos pregando. Se algo não é nascido da angústia, se não tiver nascido do Espírito, ou depois que você viu ou ouviu ruína, isso te levou de joelhos e te fez descer a um batismo de angústia, onde você começa a orar e buscar Deus. Eu sei agora, ele diz. Oh, meu Deus, eu sei isso. Ele diz, até que eu esteja em agonia, até que eu esteja angustiado sobre isso. E todos os nossos projetos, nosso ministério, tudo que nós fazemos. Onde estão os professores da escola sabatina ou dominical que choram pelos seus alunos? Eles não estão preocupados se eles estão indo para o inferno, percebe? Uma verdadeira oração começa no lugar de angústia. Percebe? Se você se dispõe à oração em angústia, você irá compartilhar com o coração. Seu coração começará a chorar e você vai clamar por Deus. O inimigo está tentando destruir o testemunho da fidelidade do Senhor. Algo precisa ser feito. Não haverá renovo, reavivamento, nem despertamento até que todos nós estejamos dispostos a quebrar o nosso coração de novo. Povo, está ficando tarde, está ficando sério. Por favor, não me diga que você não está preocupado. Quando você passa horas em frente a uma TV, à internet, por favor, não me diga. Vamos lá, vamos levantar. Senhor, é necessário chegar ao teu altar e confessar. Confessar a nossa intransigência, nosso coração desobediente. Eu busquei felicidades, eu apenas queria ser feliz. Mas, Senhor, a verdadeira alegria vem da angústia e do sofrimento. Nada carnal te dará alegria. Não importa quanto dinheiro, casa, é algo espiritual que vai te dar alegria, amigo. É algo espiritual. É algo realizado unicamente pelo Espírito Santo quando você o obedece e aí ele assume o seu coração. Construa muros sobre a sua família. Construa muros em volta do seu coração. Seja forte, incontestável contra o inimigo.
É isso que nós desejamos. É isso que nós estamos procurando. Depois você procure ler o texto, ou ouvir o texto na íntegra, sem as interrupções, e você talvez terá uma melhor noção. Mas é tempo de angústia, amados. É tempo de clamar. É tempo de se angustiar, é tempo de chorar, sabe? Chorar pelos jovens da igreja. Chorar pelas separações. Os casais estão se acabando, queridos. Chorar porque o nosso povo não ama a palavra, chorar porque não amamos a comunhão, chorar porque não gostamos de passar tempo com Deus, chorar porque não temos mais o prazer na oração, chorar porque nosso coração é difícil de amar pessoas, chorar porque não praticamos sacrifício. Tem que haver angústia em nosso coração. Neemias olhou para os muros da cidade e eles estavam queimados, ele disse, meu Deus do céu, e agora? Vai ficar em ruínas isso? Qual foi o último dia, querido, que você se ajoelhou e chorou por você mesmo? Qual foi? Qual foi o dia que você chorou por você mesmo? Qual foi? Qual foi o dia que você chorou pelo seu esposo sem antes pensar em se separar dele? Qual foi o dia que você chorou pela sua esposa antes de pensar em se separar dela? Qual foi? Sofrimento, angústia, pelo reino de Deus. Pelo reino de Deus. Eu quero terminar a mensagem compartilhando com vocês uma experiência. Eu quero compartilhar com vocês 3 últimos textos. E a gente vai orar. Olha que coisa mais linda isso aqui, queridos. Olha que coisa mais poderosa isso. Deixa eu ir lá para os textos que eu quero. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Desculpa. Sofrimento? Sim, sofrimento. Angústia? Sim. Choro? Claro que sim. Mas olha aqui para mim, amado. O que Deus tem preparado para você e para mim, depois de sermos surrados, perseguidos, odiados, maltratados, injuriados. Felizes são os que são perseguidos por causa do meu nome. Felizes, eles são felizes, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que não desistirem mesmo frente à morte. Queridos, o sofrimento está por vir. O sofrimento está por vir. O Senhor é certo, permitirá que alguns de nós descanse para não passar pelo tempo de angústia. Eu sei disso. Mas o sofrimento está por vir. Mas olha para o céu como os mártires olhavam. Lembre das promessas que o Senhor Jesus fez quando você estiver sendo provado na sua fé. Na sua fé, você não está sendo provado. Um dia vão chegar para você e vão dizer assim, ó, se você não deixar este sábado espúrio, se você não guardar o domingo, nós vamos prender sua família e vamos matar a todos vocês. Você não pode comprar aqui, você não pode vender, serão cerceados todos os nossos direitos. Nossos filhos serão arrancados de nós, famílias serão arrancadas e presas, pessoas serão mortas como evidências de que a ira de Deus está sendo aplacada pela morte dessas pessoas que causam toda a controvérsia mundial. Será assim. O sofrimento está por vir. O sofrimento está por vir. Mas olha o que diz Isaías. E naquele dia, oh glória, aleluia, que bênção que nós temos a palavra de Deus
à nossa disposição. E naquele dia todos levantarão suas vozes para dizer: vede, este é o nosso Deus. Nele esperávamos nós, certos de que nos salvaria. E de fato nos salvou. Ele é Yahweh. Nós depositamos nele toda a nossa confiança, exultemos e regozijemo-nos na sua magnífica salvação. Oh, glória a Deus, porque a palavra de Deus existe. Diz a Bíblia, em Isaías 35:10, e os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião, Jerusalém, com júbilo, e alegria eterna haverá sobre suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Diga amém, diga glória a Deus. Vai haver sofrimento, sim. Nossa fé será testada, sim. Nosso sangue será semente, sim. Muitos de nós morreremos antes da vida de Cristo, sim. Mas não tem importância não, queridos. De nós fugirá a tristeza e o gemido. De nós fugirá a tristeza e o gemido. De nós fugirá. O Senhor está dizendo, queridos, que nos regozijaremos para sempre nele. Nos regozijaremos para sempre nele. Ei, mas o sofrimento e a angústia precisa começar hoje. Se a Covid, a pandemiazinha de nada está tirando a sua fé, você não resistirá às provas. Se em nossa geração Cristo voltar, como eu creio, você também. Se você está cedendo porque a sua esposa está abandonando você, se você está cedendo porque o seu marido está te abandonando, se você está cedendo porque você não tem dinheiro para pagar suas contas no mês, se você está desempregado e você está cedendo a sua fé, você não suportará as provações e o fogo ardente que está previsto para o povo de Deus nos últimos dias. Não é brincadeira o que nós estamos vivendo, queridos. Não é brincadeira. Daqui a pouco eu vou chamar a Camila aqui. A Camila vai compartilhar com a sua família a fé dela. É linda a história. Mas eu não posso terminar essa mensagem. Nós, graças a Deus, chegamos muito próximo a 10.000 aparelhos. 9.600 aparelhos. Quase os 10.000. Quase! Mas nós vamos chegar lá. Amanhã nós vamos passar. Mas eu não posso terminar essa mensagem sem fazer aqui alusão a uma mulher. O nome dela? Madre Teresa de Calcutá. Ela tem um livro escrito em que ela deixou registradas as suas orações. E o pastor Daniel Ludwig, em uma das suas apresentações, ele, no final da sua mensagem, apresenta a leitura da oração de Madre Teresa de Calcutá. E ela fala sobre os sofrimentos da vida dela. Aquela mulher sofreu, mas ela sofreu demais pelo Evangelho. E ela deixou várias orações e isso foi transformado num livro. E o pastor Daniel lê uma das orações que ela faz. Eu quero compartilhar com você para a gente orar. É um negócio extraordinário. A primeira vez que eu ouvi aquela oração, eu praticamente não cria naquilo que eu estava ouvindo. Mas como essa mulher, como ela conseguiu sintetizar uma oração tão profunda como essa? Querido, só alguém de uma experiência absolutamente extraordinária poderia
compartilhar algo de uma dimensão assim tão profundo, sabe? Algo tão extraordinário. Eu simplesmente fiquei impactado com a oração. Eu quero que você ouça comigo. Aí está o pastor Daniel e ele faz um sermão falando sobre composições, e ele está falando sobre um hino que ele fala sobre entregar e confiar, né? E no final ele vai usar o texto dela. Observe. A palavra satisfazer é uma ideia de entregar algo pessoalmente. Eu vejo aqui algo mais. Eu vejo um significado mais. Aqui Deus, ele faz mais do que uma entrega pessoal. Ele se entrega em pessoa. Porque o texto diz assim, ó. Entrega teu caminho ao Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. E Ele está falando agora sobre a palavra satisfazer. Pessoas que se agradam dele, elas recebem Jesus, recebem Deus na sua vida. E é então Deus que vai satisfazer todas as suas necessidades. Ele vai satisfazer o vazio do seu coração. O que você precisa, Ele vai dar. A sede que você tem, Ele vai saciar, porque Ele se entrega. Ele se entrega para você e Ele satisfaz os desejos do seu coração. E o coração que se agrada dele, esse coração quer ser dele, quer viver para ele. A gente para de ficar pedindo só para os nossos sentimentos, para as nossas coisas mesquinhas, para as nossas necessidades, para os nossos desejos, e a gente começa a viver para ele, para a glória dele. A nossa oração é para que a vontade dele seja satisfeita, para que os desejos dele sejam satisfeitos na nossa vida, no nosso coração. E eu estava lendo um livro esses dias, gente, de uma mulher fantástica, Madre Teresa de Calcutá. Que mulher, que história. A gente acha que ela assim, vou para a Índia trabalhar e foi fácil. Não, 10 anos ela lutou porque as pessoas não queriam que ela fosse fazer aquele trabalho, não achavam que era correto. E ela lutou, e esse livro é uma compilação de cartas dela. E eu tenho um trechinho aqui de uma dessas cartas. É uma oração. Nessa oração eu fico abismado com o coração desejoso de agradar somente a Deus, a despeito das suas próprias necessidades. Preste atenção, queridos, presta atenção aí. Se você estiver dormindo, acorda. Assim, olha que lindo. Meu Jesus, faz comigo o que quiseres, enquanto quiseres, sem nem sequer um olhar para os meus sofrimentos e a minha dor. Sou tua. Imprime na minha alma e na minha vida os sofrimentos do teu coração. Não te importes nem sequer com a minha dor. Se essa minha separação de ti levar outros a ti, e no seu amor e na sua companhia, tu encontrares alegria e agrado, Jesus, estou disposta com todo o meu coração a sofrer tudo o que sofro. Tua felicidade é tudo o que eu quero. Quanto ao resto, por favor, não te incomodes. Mesmo que me vejas desmaiar de dor, tudo isso é a minha vontade. Quero saciar a tua sede com cada gota de sangue que possas encontrar em mim. Não me permitas fazer-te mal de maneira alguma. Tira de mim o poder de te magoar. E ela assina: a tua pequenina. Olha alguém que... Tira de mim o poder de te magoar. Que o meu sofrimento, se for para a salvação de outras pessoas, não ameniza não, Senhor, o meu sofrimento. Se for para a salvação das pessoas. Me ajuda a sofrer como o Senhor sofreu. Me ajuda a viver como o Senhor viveu. Me ajuda a chorar como o Senhor chorou. Me ajuda a orar como o Senhor orou. Que oração mais poderosa é essa? Eu queria que você orasse comigo agora. Eu queria que você orasse comigo ouvindo essa música. Se você pudesse ajoelhar agora, eu vou pedir que Deus nos dê poder para sofrer. Sofrer. Não amenizar o sofrimento da nossa vida se for para o reino de Deus avançar. E se esse sofrimento nos ensinar. Porque dias estão à frente da igreja do Senhor,
que serão muito difíceis. Se você não entender isso, você perecerá. Se você pudesse ajoelhar, querido, ajoelha. Eu sei que se eu te obedecer, E ore a Deus por isso. e se tua voz eu ouvir, e seus mandamentos guardar, serei. Pede isso para Ele. Bendito por onde eu passar, as suas bênçãos vou receber. O teu favor vai me alcançar, eu sei. Pois eu confio nas promessas que tu tens pra mim. Eu não sei o que está acontecendo aí na sua casa. Não sei o que está acontecendo com você. Mas faz um compromisso com o Senhor hoje. De ser fiel até o fim. Faz. Enche-me com teu Espírito. Derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Pede hoje aí. Pede o batismo da angústia. Sofrer por Cristo. Vontade, andar na tua direção. Ó Deus, nós vamos orar agora, Senhor. Nós vamos orar e pedir que o Senhor nos abençoe ricamente. Nos abençoa, Senhor, nesta manhã. Nos perdoa, Senhor, se estávamos reclamando de Ti. Nos perdoa se estávamos achando o jugo e o fardo muito pesado. Nos perdoa, Senhor, se não entendíamos que somos chamados à cruz e ao sofrimento, coparticipando dos sofrimentos de Cristo. Nos perdoa se não entendíamos isso. Espírito Santo, nosso amigo, a quem nós pedimos para conduzir essa reunião, por favor, Espírito Santo, abre nossa mente, nosso coração essa manhã. Cada adorador que está ajoelhado agora, cada um que está sentado na sua cama, ou à mesa da cozinha, ou dentro do carro, enche esse adorador com teu espírito, mas enche com a angústia também, com o sofrimento do reino, que é o sofrimento pelo outro, pela situação do outro que está perdido, pela própria situação de perdição. Nos enche desse sofrimento. Não nos deixe sofrer apenas as nossas dores mesquinhas e egoístas. Nos ajuda a sentir a dor de Cristo, a dor do reino, a dor que transforma o coração. Porque nós queremos andar em Tua direção, Senhor. E somente pelo poder do Espírito Santo. Nos ajuda. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a entender tudo isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Pois eu confio nas promessas que tu tens pra mim. Eu faço um compromisso de ser fiel a ti até o fim. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção.
Queridos, eu fugi dessa mensagem. Fiquei um tempo afastado da sala. E eu achava que talvez ela fosse muito dura para o meu retorno. Mas o Espírito Santo gritava em meu coração, é essa, é essa, é essa, é essa. E eu só obedeci. Eu não sei o que está acontecendo aí nas janelinhas, na sua casa. Eu não sei o que você pensou sobre isso. Mas o Senhor tem que nos preparar, irmãos. O Senhor tem que nos preparar. E a palavra de Deus precisa ser pregada. Nós não podemos ficar no final do caminho, da caminhada. Não podemos ficar para trás. Nós não podemos ficar para trás. Falta um pouco tempo só, irmãos. Falta um pouco de tempo só. É hora de você ser radical. É hora de ser radical. É hora de entregar tudo. É hora de entregar tudo. Deus nos abençoe, queridos, nessa manhã. Pastor, Poderosamente. Pode falar, querido. quando alguém prega, tem que ter você para ter aquela interação sobre a mensagem. E aí, hoje você pregou, tinha que ter alguém para ser você, né? Para comentar da mensagem, para refletir. Sim. A reação minha nessa mensagem foi cair ao chão. Você não pediu, eu sei que eu e muitos outros foram levados ao chão, rosto em terra, prostrei rosto em terra. E nós temos que parar com essa ideia, inclusive, de achar que existe mensagem dura, né? Eu também preguei um sermão um dia desse e fiquei preocupado com a repercussão. Será que essa mensagem foi dura ou foi forte? Uns ou outros disseram, a mensagem foi forte, mas foi necessária. O pastor David Wilson usou o termo lá, nós fazemos parte de uma geração mimada, e isso está nas expressões políticas, nesse tempo aí de mundo polarizado, e afeta a igreja. E nós temos que nos libertar dos mimos, e é hora de a gente aprender a usar a espada do Espírito, dar o sonido certo à trombeta, e parar de querer fazer mensagem popular para ser aplaudido, pregar a mensagem de Deus para esse tempo. E louvado seja Deus, porque o Senhor ouviu ao Espírito Santo, porque não trouxe a palavra que vai simplesmente lhe fazer ganhar popularidade, vai fazer aqueles que seguirem essa verdade, é os que realmente interessam para Deus. Deus não quer uma igreja cheia de homens e mulheres mimados que ficam sendo acariciados, né? Ellen White diz no livro Desejar de Todas as Nações, na página 102, Deus não manda mensageiros para embalar os não santificados numa segurança fatal. Ele impõe pesados fardos até que leve o penitente ao pó e lá ele possa clamar até dizer, que queres que eu faça? Daí a mesma mão que humilhou, levanta, ergue esse homem regenerado. Então, meu irmão, a mensagem que temos que pregar é essa. O Senhor ouviu o Espírito Santo, louvado seja Deus, porque o Senhor ouviu o Espírito Santo. E eu estou somente aqui agradecendo muito a Deus por nos trazer uma vez mais. Eu realmente cogitei pregar essa mensagem de Lucas 9, 23. Quem sabe outro dia com outra abordagem, mas nessa semelhança aí. E o caminho é esse, é tempo de chamar o povo para a angústia, para entender que nós lutamos contra Satanás, e é hora da gente parar de cultuar a nós mesmos, aprender a morrer, tomar a cruz e viver uma vida que glorifique a Deus. Louvado seja Deus por sua vida, mais uma vez, e por seu retorno com esse presente, essa mensagem necessária no dia. Eu te amo, amigo. Eu sou bem por você, te amo e preciso de você na sala e na minha vida para ser feliz. Amém. Queridos, a responsabilidade é muito grande, evidentemente, mas não dá tempo mais. Existem vidas sendo perdidas todo dia, todo dia. Eu vou permitir aqui que o Wellington fale conosco. Só um minuto, Wellington. Bom dia, meu querido. Pode falar, querido. Bom dia, queridos amigos da Sala 57. Bom falar com vocês aqui.
Essa sua mensagem falou muito forte, não só ao meu coração, meu querido pastor, mais uma vez, né? Mas acredito eu a todos os amigos que estão aqui com o nosso pastor Moreira bem nos disse. E eu estava refletindo aqui, Vaguinho e queridos amigos, sobre como você e eu podemos nos preparar para esses momentos de angústia ou para o sofrimento. Como que você se prepara para o sofrimento? E pensando nisso, uma das ferramentas que Cristo nos oferece para que possamos nos preparar para esses momentos e para o sacrifício por Ele é a oração e o jejum. Cristo, ele suportou o que suportou porque a vida dele era exatamente baseada nesses dois grandes princípios, né? Oração e jejum. Uma entrega constante à operação do Espírito Santo. Nós queremos hoje convidar você para participar conosco do jejum que já está acontecendo nos nossos grupos do movimento espiritual. Hoje o tema, nós estamos falando sobre o incomparável Cristo e os seus milagres. Então eu quero convidar você a participar conosco, você que ainda não está em nenhum dos grupos, eu quero colocar aqui o meu telefone para que você entre em contato comigo agora. Anota o meu telefone, 61 99263 1214, porque nós queremos colocar você, nós queremos que você participe conosco do movimento espiritual do jejum, que tem sido uma ferramenta auxiliar, juntamente com essas mensagens tão edificantes que nós temos recebido aqui a cada manhã na sala 57. Sabe, Vaguinho, eu estava, enquanto você falava, o Espírito trabalhando aqui, moendo o meu coração, me confrontando com minhas escolhas, com o meu comportamento. E realmente eu vejo que nós precisamos caminhar nessa direção, amigo, nessa direção da renúncia, do sacrifício. A gente canta muito sobre isso, né, Wagner? Canta, fala sobre sacrifício, mas será que nós estamos realmente preparados? Eu não quero tomar muito tempo, apenas queria fazer esse convite a cada um de vocês e para que essa mensagem do pastor permaneça em nosso coração no dia de hoje. Forte abraço, que Deus continue te abençoando, Vaguinho, e abençoando cada um dos nossos irmãos da sala 57. Wellington, põe para mim, por gentileza, querido, o seu telefone no chat para o pessoal pegar. Tá bom? Isso, eu vou colocar, é porque não estava liberado, aí agora está liberado, eu vou colocar. Eu acho que a gente poderia dar números finais para a nossa reunião de hoje. Eu converso com a Camila, já é a segunda vez, já aconteceu outras vezes. E acho que a gente deve ficar com essa impressão na cabeça. Passar o dia pensando nisso. Eu desejo muito contribuir com a sua salvação, querido. E aqui eu quero agradecer por todo o carinho e amor que vocês... Quando eu entrei aqui na sala, isso não é fácil e é muito emocionante isso, queridos. Ellen White diz que o amor de Cristo ele ligava os membros da igreja primitiva um ao outro, sabe? Era uma linha, ela diz, era uma linha tênue entre eles. Era o amor de Deus que os ligava. Hoje eu entrei na sala e quando eu abri a minha imagem e as telinhas apareceram na minha frente, várias pessoas se emocionaram e choraram porque me viram, sabe? Eu não estou enaltecendo o ser humano, estou enaltecendo o amor. O amor, irmãos, é algo extraordinário. É algo extraordinário. Eu experimentei isso e tenho experimentado dessa sala aqui. Um carinho e um amor que eu nunca tinha visto. E eu entendo que isso é manifestação do Espírito Santo. O carinho dos pastores que estão aqui, de todos eles. Eu não deixei de receber carinho e atenção de nenhum deles aqui. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário. E eu quero terminar orando e agradecendo por isso. E que esse amor, sabe?
esse amor aqui, ele se propague entre todos nós dessa sala, sabe? Que você não chore só a angústia de perder o pastor Wagner, o pastor Fernando, pastor Gilson, nós oramos na vigília, mas cada um dos que fazem parte desse movimento aqui, de fora, que conhecem você, eles precisam sentir esse amor, sentir isso. É sentir mesmo, é sentimento, não é razão. Vem da razão, mas você sente isso. Você sente o coração acelerar, você recebe as boas notícias, você chora com as más notícias. Sabe a questão do corpo, em que a gente sente a dor da unha encravada? Então, eu quero publicamente agradecer, na minha pessoa e na pessoa da minha esposa também, por todo o amor de vocês. Vamos para o céu. A Ellen está com a Covid. A irmã Elizabeth também. Graças a Deus, a Catarina me disse que ela melhorou um pouquinho ontem. E nós temos vários aqui. Vários. Eu quero agradecer por tudo e vamos continuar avançando até que o Senhor defina os próximos passos dessa sala. Mais uma vez, pastor Adevaldo e pastor Edmir, muito obrigado. Muito obrigado, e a sala é muito abençoada e foi porque vocês seguraram essa onda aqui na frente. Obrigado a todos os outros pastores que ajudaram para que tudo isso continuasse. Hoje nós chegamos muito próximo, queridos, 9.600 e poucos aparelhos. Faltou um pouquinho para a nossa vigília de Elias. Mas amanhã a gente vai conseguir. Amanhã nós vamos. Ligue para 4 pessoas hoje. Mande a sua lista. Eu vou mandar o link daqui a pouquinho. O Senhor vai ser louvado e glorificado. Bom, a gente vai fazer uma oração final. E eu vou pedir para Ellen. Ela é uma amiga minha de muitos anos. A gente conversou um pouco essa semana. O bebê está com a Covid. Ellen, eu queria que você fizesse a oração final, tá bom? Camila, você está me ouvindo aí com a família? A gente faz o testemunho amanhã, tá bom? Aqui o vento sopra onde quer. Pode orar, Ellen? Posso sim, pastor. Santo Deus, ó Pai, quem somos nós, Senhor, tão pequenos? Senhorzinho, nós estamos humildemente, Pai, em Tua presença, suplicando, Senhor, que nos permita adentrar no Teu santuário, Senhor, na sala do trono, onde o Senhor rege com a Tua destra fiel todo o universo e a nossa vida. Obrigada, Senhor, porque nos chama para um ministério de angústia, um ministério de sofrimento, da qual Cristo já padeceu e venceu. Agora o Senhor nos outorga, Senhor, um mundo de aflição, mas tendo bom ânimo, porque o Senhor Jesus já venceu este mundo. E também nos outorga esta vitória por amor do seu próprio nome. Então pedimos, Senhor, humildemente, que esta palavra ela não seja lançada, Senhor, e fique sem volta, mas que ela volta multiplicando e frutificando em nossa vida, Senhor. Que nós venhamos assumir o chamado e o ministério pela qual o Senhor já nos comissionou, de cada vez mais, Senhor, nos consagrarmos a Ti e levarmos mais pessoas ao Teu reino, meu Deus. Obrigada, porque os sofrimentos, Senhor, eles vêm burilando a nossa fé, provando o nosso caráter, nos ajudando a ajustar aquilo que o Senhor quer ajustar em nossa vida. É por isso que nós te louvamos, Senhor, porque as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. É por amor do teu nome, Senhor, que nós subsistimos. É pelo poder do Espírito Santo que somos moldados e transformados. E nós caímos, Senhor, de joelhos nesta manhã, pedindo em nome de Jesus que o Senhor nos restaure, que o Senhor faça da nossa vida o que o Senhor bem quiser. Ela é completamente tua. Não olhando, Senhor, para as nossas aflições e nossos sofrimentos, que se cumpra a tua vontade plena em nossa vida, Pai. Fortaleça os joelhos trementes, fortaleça a fé, Senhor, que está desvanecendo, e aumenta, Senhor, esse amor uns pelos outros e pela tua palavra. Auxilia, Senhor, os teus pastores, que estão aos pés do Senhor a cada dia, apresentando as suas ovelhas diante do Senhor, do teu altar.
Fortaleça, Senhor, os moderadores, os intercessores, a todos aqueles, Senhor, que estão abraçando a causa, em nome de Jesus. Aumenta e levanta o teu exército, Senhor, aonde estiverem filhos e filhas do Senhor, desde a tenra criança ao mais idoso, que o Senhor derrame sobre nós e em nós o poder do Espírito Santo, Senhor, para vivermos à altura desse puro evangelho de Jesus Cristo. É em nome dele que nós nos entregamos, nós agradecemos e nos humilhamos, agora e para sempre. Amém, Senhor. Glória a Deus, que bom que sua voz está firme, você está